21 de fevereiro de 2020, aproximadamente 15 horas, o navio está se aproximando do porto de Monte Alegre, estado do Pará. Procedente de Belém, nessa viagem de Belém a Manaus. O viajante fará o percurso até Manaus e a seguir muda de navio, vai até Tabatinga, na fronteira com o Peru e Colômbia. A partir de Manaus, o rio é mais conhecido como Rio Solimões. O rio Amazonas é conhecido como Rio Solimões. Então, como queira, é o Rio Amazonas ou Rio Solimões. É inverno, porém não choveu potencialmente para alterar a rotina, né? Você está vendo aí que eu estou filmando tempo integral, praticamente. Não filmo à noite. Durante os momentos de asseio, né? Que é ir ao banheiro, tomar uma água e tal. Passar uma água no rosto. E durante as refeições. No mais, pelo menos umas 6 horas, talvez um pouco mais, filmado. Durante cada dia, e mais ou menos 6 horas, eu filmo aí em torno aí de um pouco mais de um quarto do tempo, né? Seria ideal se filmasse às 12 horas. Quando eu voltei de Tabatinga, eu coloquei uma câmera fixa e também no percurso Porto Velho, aliás, Manaus a Porto Velho, que eu também percorri o Rio Madeira. Mas fica mais para frente para me explicar. Estou fazendo essa edição hoje, dia 12 de dezembro de 2020, 7 horas e 39 minutos, devido o som do ambiente e da embarcação não está compatível com o meu projeto, entendeu? Então eu suprimi o som natural e estou colocando aqui a minha opinião e aquilo que eu vi e que estou vendo agora. Então, alguma coisa pode estar diferente da realidade. Eu não conheço esse percurso, apesar de que eu seja de origem ribeirinha, também nasci na beirada de rio, em outra região. Eu sei que cada palmo aí da margem do rio tem um nome, é identificada pelos locais, isso é óbvio. Vou procurar saber, e se você que está assistindo aí souber e puder e tiver interesse também em auxiliar, coloque aqui nos comentários o nome das localidades, que a finalidade é para conhecimento de todos. A qualificação do conhecimento é muito importante. Então esse é o meu objetivo. Então eu estou embarcado no navio Amazon Star, é um navio conhecido, que faz essa rota,
transportando carga geral e passageiro. Tem uma capacidade alta, né, grande capacidade de carga e passageiros, e está praticamente lotado. Tudo está transcorrendo normalmente. O que eu estranho aqui nessa embarcação é que não existe silenciador no escapamento. Então, um barulho ensurdecedor. Isso prejudica os passageiros, principalmente, tripulantes, sei lá. Dá para colocar um silenciador nesse escapamento para melhorar a poluição, até assusta o ambiente, tá certo? Essa é a minha opinião. Vamos ver se muda. Tinha vontade de fazer essa viagem, sonhava com ela, porém estou fazendo sem planejamento. Tomei uma decisão assim em cima da hora. Eu estava no nordeste, aliás, em Alagoas, e estava previsto ficar 2 meses em Alagoas, mas com 1 mês já não tinha mais o que fazer naquilo que eu planejei, dentro daquilo que eu planejei. Então, de uma hora para outra, falou, por que não? Pensei, né? Por que não ir para o norte e para os rios da Amazônia? Então, dá para fazer, planejando, dá para fazer, não custa muito caro. Eu estou numa condição VIP, estou gastando menos de R$ 2.000 de passagem, alimentação, nesse percurso inicial. E depois é a mesma coisa até Tabatinga. Então seriam uns R$ 4.000, mais as despesas de hotel e translado para qualquer parte do Brasil. Eu acredito que com R$ 5.000, R$ 6.000 é possível fazer o percurso de Tabatinga a Belém, de Belém a Tabatinga, que seria subindo o rio, é mais caro. Descendo, voltando de Tabatinga para Belém, é mais barato, bem mais barato. Então, eu fiz essa viagem no período da cheia e pretendo vou fazer, né, com certeza, na seca, na época do verão, lá para o mês de final de agosto, setembro. Se estiver o rio seco, rio baixo, então eu farei essa viagem no período da seca, que é o outro cenário. Isso também é muito importante para o conhecimento, que é o que eu busco aí, o meu objetivo, né? Tendo em vista que eu não tenho nada para fazer agora, estou na aposentadoria, então eu vou fazer esse percurso aí. Tomara que até lá tenha melhorado alguma coisa referente aí às minhas reclamações, né, que eu tenho feito, em relação ao som dos barcos, e o silencioso do motor do barco. Então vamos lá, o máximo até 2022. São aproximadamente 30 municípios entre Belém e Manaus. Então, é necessário aí 3 dias, no mínimo, em média, para cada município. Os municípios, nem todos, a cidade fica à margem do rio Amazonas ou seus afluentes, até, por exemplo, de Belém até o rio Amazonas, é longe. Então, aí precisa, como vai passar no arquipélago de Marajó, então demanda
bastante tempo nessa região. Então, o projeto precisa ser de no mínimo 100 dias, imagino eu, 100 dias para percorrer entre Belém e Manaus, para ter uma visão, um conhecimento razoável da região. Um conhecimento razoável. Andar no navio de transporte conforme este que eu estou viajando, andar no ferryboat e em barcos pequenos, canoas, entre uma localidade e outra pelos igarapés, para conhecer mais detalhes sobre a região e também sobre o clima. Aí você vai ter oportunidade de ficar na parte da manhã, né, na madrugada, amanhecer no dia, e também no final do dia, anoitecer. Tem um problema de transmissão de dados. Isso vai ser um complicador. Então tem que ter um suporte considerável para esse detalhe. Isso tem que incluir no projeto, que vai ser bastante dispendioso, é um custo elevado para ir tudo por conta do bolso e que tenha uma excelente qualidade, tipo qualidade VIP. Tem que pensar muito bem para calcular aí o custo-benefício, mas vale a pena. Aqui nessa região há grandes extensões de várzea nas margens, né? Estou observando, embora agora nessa época, em época da cheia, estejam inundadas as vargens, mas é presente, ao passo que antes não tinha essa dimensão de várzea aqui nas margens do rio, não é verdade? E pelo satélite eu observei que, à medida que vai se aproximando de Santarém, em Santarém, Óbidos, essa região, a quantidade de várzea, a área de várzea, assim, a área que inunda, ela aumenta, ela cresce, é muito maior. Então, isso é muito interessante. Com certeza, aproveitar os benefícios dessa funcionalidade, né, vamos dizer assim, do rio, né? Na época que o rio está seco, isso nasce aí capim e com certeza criado animais. E também pode ser plantado alguma coisa, né? Porque são 6 meses de seca e 6 meses de cheia, teoricamente. Então, dá para desenvolver alguma coisa. Deve ter algum projeto nas vargens aí para aproveitar esse benefício. Importante depois confirmar. Agora, é interessante a paisagem, praticamente é uma paisagem só, né? E quando muda, muda por uma grande extensão, isso que eu estou observando. Então, isso também é característico dessa região, né? Então não tem a presença de floresta, aquela floresta de árvores
de grande porte, 50 metros de altura, 30 metros, sei lá, 20 metros, não tem. Então as árvores aqui são árvores de várzea, de pântano. Não tem a presença de mata milenar, vamos dizer assim. Então aqui já foi, houve o extrativismo, né, vamos dizer assim, já houve a colheita da madeira, né, já foi tirado a madeira, né, isso sou eu que estou dizendo, e não existe mais árvore de grande porte no campo visual. Isso também não vem ao caso, mas é uma confirmação que para minha realidade seria outra, né? Mas estou confirmando isso agora, não vi nenhuma mata nativa ainda por aqui. Numa parte aí do vídeo, eu citei que seria 6 pisos nesse navio, mas na realidade são 7. A cobertura também é usada como piso para o transporte de carga. A finalidade de transportar carga. Eles embarcam algum tipo de mercadoria, como tubulações, entendeu? Mercadoria mais leve são transportadas também no teto, assim como barcos salva-vidas e assim por diante. Então 7 pisos, incluindo o teto e o casco, né? O fundo lá, o porão. Bom, o rio, na verdade, é um mar de água doce, né? Nessa região aqui, várzea de ambos os lados e com ilhas. Então, há criame de animais, de gado, né? E pelo satélite, conforme eu disse, eu observei que do lado dessa margem há clarões, uma grande extensão de clarões de 75 quilômetros a partir aqui da margem do rio, aí para dentro não há presença de mata. Então já foi transformado provavelmente em pastagem. Aqui do navio não dá para ver além do barranco, né? A vegetação e também a altura do rio não dá para enxergar até o horizonte, até porque também você não consegue decifrar o que constatar, vamos dizer assim, né? O que realmente está a partir de uma determinada distância. Porém, eu acredito que seja pasto, né? Pasto aqui na margem mesmo, você vê criação de gado aí, alguns bois, algumas vacas aqui na margem, né? A barranca do rio. É nessa região, não é em todo lugar. Nessa região, por aqui, próximo a Santarém, já tem, está aparecendo aqui nas margens do rio Amazonas. Isso é interessante, né? Isso é muito interessante e com certeza mais para frente vai ter muito mais. Assim eu espero. E na época da seca, o cenário é outro, né? Aí aqui o rio ele não passa por aqui, não atinge essa amplitude, vamos dizer assim. Então tem uns canais, né? Que vai ter água correndo aí, com certeza. Mas com certeza também vai ter ilhas e a vargem com vegetação, né? Com pasto, com, sei lá, mas vai ter com taboa, né? Vai ter alguma coisa aí que serve para consumo de animais, né? Animais terrestres, que agora é para o consumo de animais aquáticos, né? Principalmente os peixes, que estão todos espalhados aí nessa vargem, beleza? Então é isso aí. Vamos em frente, navegando. Tarde ensolarada de 21 de fevereiro de 2020.
passando aqui pelo Rio Amazonas, chegando no porto de Monte Alegre, próximo ao porto aí de Monte Alegre, faltando aproximadamente meia hora para a atracação. Uns 10 quilômetros, de 10 quilômetros a 15 quilômetros de distância. Estamos subindo o rio, procedente de Belém, com destino a Manaus, neste navio. A primeira parada foi em Breves, da ilha de Marajó. A segunda em Gurupá. A terceira em Almerim. A quarta em Prainha. Quinta parada em Monte Alegre. A sexta parada será em Santarém. Lá vai permanecer atracado por 8 horas, esta é a previsão. Devendo partir de Santarém por volta de meio-dia amanhã, sendo que vai chegar na madrugada e por volta de 4 horas da manhã, dia 22. Espero que esteja sol. Se tiver sol, talvez eu desembarque e faça um tour pela cidade, ou pelo menos pelo porto, para colher algumas imagens. Aqui não tem nada para ver a não ser o barranco e a água. Não dá para alcançar o navio. Aqui estamos no 4º piso, né? Embarcado aqui é o 4º piso, né? Aqui onde fica o bar, abaixo tem um piso onde ficam as redes, sem refrigeração. Depois outro piso das redes, terceiro piso, com refrigeração. O 4º piso é carga geral. E o 5º piso, que é o último, é o porão. Então são 6 pisos. Estamos alto, mas ainda falta altura para ver mais longe, né? Ver o horizonte. Aqui o horizonte está amparado pela a vegetação da margem, né? Embora a vegetação seja até baixa, mas como o navio, a altura não é suficiente, não dá para ver nada além da margem. Vamos ver aí no Monte Alegre, que deve ter algum monte, né? Não é possível que tenha Monte Alegre não tenha um montinho. Pelo menos um montinho aí. Beleza? Então estamos chegando em Monte Alegre daqui a pouco. A cor da água do rio é uma cor normal, né? Essa época do ano aqui nessa região, a água está turva devido às enxurradas que acabam vindo parar no rio. Então traz essa água com terra, com bastante terra, essa água turva. Então é uma cor normal, não sei se na época da seca é assim. Então, mais um motivo para mim é verificar na época que não tiver chuva, né? Na época, no período da seca, no período do verão. Pois bem, aqui no Rio Amazonas, subindo o Rio Amazonas, entre o município de Prainha e Monte Alegre, já próximo a Monte Alegre, daqui mais 20 minutos, meia hora, estaremos atracando em Monte Alegre, no porto de Monte Alegre. E numa região pantanosa, né, vamos dizer assim,
a região de várzea, né? Aparentemente dos dois lados, nas duas margens, mas aqui eu estou apontando para a margem norte, do lado do rio norte, em direção ao norte, lado direito do navio, né? Lado esquerdo do rio, fica a margem norte. Então aqui tem bastante, uma extensão grande de margem, de vargem, melhor dizendo, onde dá para avistar criação de animais, né, devido a ter muito capim nessa margem, nessa vargem ainda, apesar de estar inundado, né, está coberto, a grande parte coberta. Diz que o rio está subindo ainda, né? Estamos no dia 21 de fevereiro, ainda tem bastante tempo ainda do inverno, né? É possível chover, é possível aumentar, né? Cobrir mais áreas. E está faltando um pouco, né? Está faltando um pouco, você vê que a água já está praticamente no final do barranco, a margem do rio. Então, assim que a água cobrir o barranco, aí já vai cobrir toda essa margem, essas plantas, capim que tem aqui na vargem. Não cobre, fica as pontas de fora, mas com o tempo eles acabam sendo cobertos, né? Eles não suportam a água, né? Então, eles não sobrevivem, né? Morrem. E quando eu voltar aqui na seca, no período da seca, aí sim, aí vai ter muito mais capim. Isso é mais um motivo para mim estar passando por aqui. Eu vejo que esse rio não tem uma correnteza muito forte nessa região, né? A correnteza aparentemente branda, não sei quantos quilômetros por hora atinge a velocidade do rio, velocidade máxima do rio aqui, mas eu vou pesquisar. Se lembrar, eu coloco aqui quantos quilômetros é a velocidade do rio. Isso é importante também. Tem rio que tem região que a correnteza é muito rápida, né? Mas à medida que o rio vai alargando, vai chegando em lugar plano, não tem como ele correr, né? Ele vai devagar, né? Isso é natural. Então aqui é uma região onde o rio atinge uma largura grande, né? Devido à vargem, se for contar a vargem, a área de vargem. Então, é preciso saber o canal exatamente por onde passa. Daqui, estou vendo que está passando do outro lado. O navio está bem distante. Está aí pelo menos aproximadamente 8 a 10 quilômetros de distância. Só que está do outro lado. Estou aqui apontando para o lado direito do navio. Esse navio é o navio transatlântico, né? Ele está do lado esquerdo do navio. E não dá para ver também, porque tem umas ilhas, talvez só a ponta do chiminé lá, a ponte do navio, aquela parte mais alta do navio, né? Para você ver como está longe, bem longe mesmo. E tem ilha no meio, não é tudo rio, né? Tem uma ilha no meio aí, e é uma ilha que também você vê que tem a água por baixo, né? Ela tem árvore e tudo, mas que o rio, ele devido à enchente, ele cobriu a terra. Então é isso aí. Você pode ver que a área alagada, ela fica mostrando ainda uma parte da vegetação que não foi totalmente coberta, né? Os capins. E com certeza os peixes e animais aquáticos eles se beneficiam
dessa fartura, vamos dizer assim, né? Isso é uma época abundante para os peixes e animais aquáticos aí na Várzea, né? Então, acredito que para pesca essa época é muito difícil, né? É difícil. Eu que acredito não, eu que já morei, já pesquei muito durante o ano todo, então na época da cheia praticamente não pega nada. Os peixes eles se espalham e também eles conseguem mais alimentação com facilidade. Então é muito difícil encontrar cardumes de peixe na época da cheia. Pega algum peixe, alguns, né, algumas espécies você consegue pegar. Então, quem mora nessa região, nessa época, né, principalmente aqueles que sobrevivem da caça e pesca, né, eles passam apertado, né, porque a caça da mesma forma, né, a caça também é difícil, né, encontrar devido a flor, a vegetação está mais enfolhada, né? Opa, engasgou. Cadê a água? Pois é, então, aqui ó, já pensou? Então, vamos lá, isso acontece. Então, passando por aqui, nessa sexta-feira aí de 21 de fevereiro de 2020, carnaval, né? Carnaval ainda, aí parece essa época, né? Então, 3 horas da tarde, o sol aí tá rachando, né? O céu tá praticamente limpo, tem umas nuvens muito ralas, mas isso não impede que os raios solares apareçam, né, na superfície. Então tá muito quente. E eu estou sem protetor. Fui cozido. Fui cozido. Tive que ir direto para o hospital. Quando cheguei em Manaus, fiquei uma semana fazendo tratamento. Pele cozida. Esqueci os protetores solares, esqueci de comprar, esqueci em casa. E quando eu vi, estava embarcado, né? A partir do segundo dia, o sol, que não é tanto, né? O dia todo e tal, mas o mormaço me cozinhou. Eu que fazia tempo, né? Faz tempo que não fico no sol, estou com a pele sensível. Pois bem, aqui na Amazônia, o perfil do ambiente, né, da natureza, é diferente daquele que eu vivo hoje, né? Eu vivo em São Paulo, capital, e depois que me aposentei eu vivo em casa, não tenho o que estar fazendo fora de casa. Quando saio é por tempo curto, depois retorno para o abrigo, né, da casa. Então isso é um fator que eu tenho que me precaver quando voltar para essa região. Também eu não quero ficar, como a maioria dos passageiros, ficar embarcado porque eu quero, quer dizer, eu estou embarcado, mas ficar dentro da suíte, no ar-condicionado, etc., porque eu quero estar vendo, eu quero estar acompanhando o que está acontecendo, né, no rio e nas margens do rio, além do rio, né, no que o campo visual alcançar. E para me colocar aqui, isso para o conhecimento, né? Para mim, eu vejo o que acontece no momento que eu estou passando e depois eu vou confirmar isso aí várias e várias vezes. E também para aqueles que tiverem interesse, né? Que você quiser
saber alguma coisa sobre o rio Amazonas, pelo menos parcialmente, minimamente, você tem informação. Só olhar aí que você vê o rio. Aí, agora não vê por baixo d'água. Quem sabe mais para frente, né? Eu possa até conseguir apresentar essa facilidade, esse recurso para aqueles que tiverem interesse, né? Mas é isso. Então, eu vou terminando por aqui esse vídeo, né? Aqui já tá, o próximo já é da chegada e partida de Monte Alegre, né? Então hoje 21/2/2020, até a próxima.